Olá, alunos. Boa noite a todos vocês. Eu sou o Matheus Lima, tutor do Núcleo de Tecnologia e Engenharias, e nós vamos aqui para fazer a nossa aula ao vivo sobre prevenção e controle de riscos de máquinas, equipamentos e instalações. O nome da matéria é bem grande, né? Bom, vamos começar a nossa aula. Vamos falar um pouco sobre o que foi abordado na disciplina em si: introdução, prevenção de controle de riscos em máquinas, controle de riscos, prevenção e controle, e equipamentos e processos industriais, área de utilidade, equipamento de proteção coletiva e equipamento de proteção individual, famosos EPIs. Vamos começar falando sobre a NR12. O que é a NR12? Ela descreve os requisitos mínimos de segurança em máquinas e equipamentos para que não haja riscos durante o trabalho. Mediante essa norma regulamentadora, essas medidas de proteção em máquinas, equipamentos e instalações seguem uma ordem lógica de ações voltadas a eliminar e reduzir os níveis de acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. Ou seja, essa NR12 vai dizer, pode fazer isso, não pode fazer isso, segue tal ordem para não dar um acidente, assim por diante. A operação de máquinas e equipamentos está prevista na norma regulamentadora 12, né, no item 16.1, em que devem ser executados por profissionais habilitados, qualificados, capacitados e ou autorizados. Eu separei um trecho da SNR da 12.16.1 para a gente ler junto. Vou até tirar minha cara da frente. Temos aqui o item 16 da NR12, falando sobre a capacitação. Item 12.16.1. Operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos devem ser realizadas por trabalhadores habilitados ou qualificados ou capacitados e autorizados para esse fim. Falando em outras palavras, se você não atende nenhum desses requisitos, não rela. É para evitar acidentes, tá? Os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos devem receber capacitação providenciada pelo empregador e compatível pelas suas funções, que aborde os riscos que estão expostos e as medidas de prevenção existentes necessárias nos termos da SNR para a prevenção de acidentes e doenças. Vamos falar um exemplo aqui. Eu vou usar a minha área. Eu sou engenheiro eletricista. Digamos que ocorra uma falha elétrica no equipamento. Tem que ser uma pessoa capacitada para mexer com eletricidade e mexer com a máquina elétrica em si. Não é? E aí tem que ser uma pessoa também treinada, cujo treinamento for fornecido pela empresa. A capacitação deve. Aí temos uma lista de requisitos. Ocorrer antes que o trabalhador assuma sua função, ser realizada sem ônus para o trabalhador, ter carga mínima definida pelo empregador, que garanta aos trabalhadores executarem suas atividades com segurança, sendo realizada durante a jornada de trabalho. Ter conteúdo programático, conforme estabelecido no anexo 2 desta NR e ser ministrada por trabalhadores ou profissionais qualificados para esse fim, com supervisão de profissional legalmente habilitado, que se responsabilizará pela adequação do conteúdo, conforme carga horária, qualificação dos instrutores e avaliação dos capacitados. Vamos falar um pouco sobre agora os princípios básicos de manutenção e prevenção de riscos de equipamentos em máquinas e equipamentos. Bom, alguns riscos comuns de serem encontrados nessas máquinas, né, estão listados acima, entre falhas de fabricação, instalações impróprias,
manutenção imprópria, operação imprópria, ou até mesmo erro humano, erro de projeto. O que é a manutenção? A manutenção tem como... A manutenção é para manter o bom desempenho das máquinas e equipamentos, para manter o bom funcionamento do sistema produtivo da fábrica. Existem 5 tipos de manutenção: manutenção corretiva, preventiva, preditiva, manutenção produtiva total, também chamada de TPM, Total Productive Maintenance, e manutenção centrada na confiabilidade. Manutenção centrada na confiabilidade é uma manutenção corretiva, que pode ser planejada e também não planejada. Vamos falar um pouco sobre cada uma das manutenções. A manutenção corretiva é aquela de atendimento imediato à produção. O equipamento parou e a equipe de manutenção deve consertá-lo imediatamente para sanar a falta da produção. Ou seja, vamos... Está lá a máquina funcionando, daí acontece algum erro que faz a máquina dar problema, mecânico, elétrico, enfim. Esse problema na máquina pode gerar um problema na produção, um atraso. Então, deve ser feita imediatamente para que seja corrigido o mais rápido possível e seja efetuado o retorno da produção. Manutenção corretiva planejada, conhecida também como programada, baseia-se na identificação prévia do problema antes do acompanhamento das máquinas. Ela é previsível e pré-determinada, onde os danos afetam a produção, mas são menores. Bom, é aquele negócio. Por ser planejada, dá para fazer um adiantamento do que poderá acontecer, como eu posso dizer, na produção em si. Por ser planejada, dá para, não sei, digamos que tem 2 máquinas, uma precisa de passar pela manutenção, aí força mais na segunda. É um exemplo. Manutenção corretiva não planejada. Conhecida também como não programada, ela acontece de maneira inesperada, quando não há acompanhamento do funcionamento da máquina. Sendo assim, ela apresenta falhas graves e deixa de funcionar, afetando diretamente a produção da empresa. Manutenção preventiva. Esse tipo de manutenção promove a eficiência das máquinas, equipamentos, ferramentas e instalações, possibilitando o cumprimento de prazos para os clientes. Assim, é possível tornar o planejamento e controle da produção eficiente, pois as paradas inesperadas por quebra das máquinas são eliminadas. Como o próprio nome da manutenção diz, manutenção preventiva. Você está prevendo como eu posso dizer, uma futura falha, prevendo que ela não aconteça. Por exemplo, digamos que a lubrificação tá começando a perder efeito, aí você tem que fazer a manutenção, trocar a lubrificação da máquina. Isso é uma manutenção preventiva. Agora, sobre a manutenção preditiva. Com ela, é possível indicar quando uma peça começa a se desgastar ou alguma regulagem está sendo necessária. Os mecânicos chamam isso corriqueiramente de ouvir a máquina. São realizadas inspeções periódicas, nas quais fenômenos como temperatura, vibração, ruídos excessivos e etc. são observados por instrumentos específicos. Ou seja, ouvir a máquina. Digamos que a máquina não está fazendo... Ela faz um som, aí ela começa a fazer um barulho meio estranho. Daí você consegue observar. Tem coisa errada aí. Tem que fazer a verificação. Manutenção produtiva total, TPM, é um programa de treinamentos para que os operadores que auxiliam no monitoramento das máquinas
possam executar tarefas simples de manutenção, como o filtro de óleo. O objetivo da TPM é o aprimoramento das capacitações pessoais envolvendo conhecimentos, habilidades e atitudes. E vamos falar sobre a manutenção centrada na confiabilidade, proporciona uma abordagem mais estruturada e rastreável, que contribui para determinar o tipo de manutenção preventiva. Isso é obtido por meio de uma análise detalhada dos modos de falha e pelas causas das falhas. Saindo um pouco das máquinas, vamos falar sobre riscos ocupacionais. O que são esses riscos? São aqueles presentes no ambiente em que o trabalho está sendo executado pelo colaborador e que essas atividades podem ser insalubres e perigosas, cuja natureza da atividade exercida implique em algum mal para a integridade física ou psíquica do trabalhador. Ou seja, são os riscos físicos, ergonômicos, que podem ser causados pelo local de trabalho. Segundo a norma regulamentadora NR1, existem 5 tipos de riscos ocupacionais. Os mais comuns são, aí eu deixei o tipo de risco junto com a cor que ele é representado. Risco físico, representado pela cor verde. Considerados ruídos, vibrações, pressões anormais, radiações ionizantes, não ionizantes, umidade, calor e frio. Por exemplo, um frigorífico, pessoa que trabalha em frigorífico, tem risco ocupacional de frio. A pessoa que trabalha em aeroporto tem ruídos, vibrações toda hora, vindo de vários aviões diferentes, e assim por diante. Eu garanto que vocês conseguem pensar em algum trabalho que envolva algum tipo de risco físico. Risco químico. São os riscos vindos originalmente de manipulação de produtos químicos, os quais muitos deles são tóxicos, corrosivos, inflamáveis e irritantes aos olhos ou para o sistema respiratório e sistema nervoso. Dentro de agentes químicos, envolvem neblinas, poeiras, fumos, névoas, gases, vapores, que podem ser absorvidos pela pele ou inalados. Risco biológico. São aqueles capazes de provocar males à saúde. São eles vírus, bactérias, protozoários e fungos. E riscos de acidentes mecânicos. Esse risco você consegue pensar com alguém que trabalha em fábrica, que tem motor, equipamento pesado para todo lado. Bom, o que são esses riscos de acidentes mecânicos, representados pela cor azul? São condições físicas e tecnológicas indevidas, como máquinas ultrapassadas sem proteções, arranjos físicos inadequados, ferramentas danificadas, ausência de sinalização, falta de proteções individuais e coletivas. E temos também os riscos ergonômicos, representados pela cor amarela, que são aqueles que geram complicações fisiológicas e psicológicas. Exemplo, levantamento de peso, trabalho diurno e noturno, jornadas de trabalho prolongadas, e etc. Eu acredito que vocês se lembram da matéria passada, onde eu, junto com outro professor, fizemos uma live exclusiva falando desses riscos ocupacionais de ergonomia e segurança, e de ergonomia no trabalho. Foi levantado essas questões de riscos ergonômicos, até o jeito de sentar. Por exemplo, se você está meio curvado, isso aqui já um risco para ergonomia que a longo prazo pode causar problemas. Vamos falar um pouco sobre a NR10. O que essa norma trata? Para quem vai mexer com eletricidade, tem que estar antenado nessa norma regulamentadora. A NR10 aborda os parâmetros básicos para a implementação de medidas de controle e de sistemas preventivos destinados a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores,
que se envolvem direta ou indiretamente em instalações elétricas em serviço com eletricidade. Análise de risco em instalações elétricas. Ela visa antecipar e identificar possíveis riscos das atividades a serem desempenhadas, proporcionando a solução para o trabalho a ser feito com a maior segurança possível. A primeira regra da NR10 declara: observar como as tarefas são realizadas em campo e não como está previsto no procedimento. Essa norma é importante, pois permite ao profissional especializado verificar os desvios ocorridos no ambiente e suas possíveis consequências. Vamos falar um pouco sobre essas possíveis consequências. Digamos que eu vá lá fazer a manutenção em uma máquina. Qual é o correto? A máquina tem que estar aterrada, tem que estar usando luvas para proteção de choque e vários outros EPIs. Mas vamos focar só nesses dois. Digamos que eu esqueça esses dois fatores. A máquina não esteja aterrada, eu não esteja usando luva e nem calçado de proteção adequado. O que vai acontecer? Tem aqui a carcaça eletrificada. A partir do momento que eu relar nessa carcaça, vai passar uma corrente elétrica pelo meu corpo. Eu vou tomar um choque bravo. Então, tem que estar sempre atento a essas normas de segurança para evitar esse tipo de acidente, que vocês não vão querer levar choque. Existem algumas medidas de controle de risco elétrico que são grandes aliados na proteção de profissionais que interagem com a eletricidade, como o aterramento elétrico, que foi o que eu citei anteriormente, em que a corrente elétrica deve se desviar diretamente para a terra. Aterramento funcional, que garante o bom funcionamento do sistema elétrico. Aterramento de proteção. Esse aterramento visa a proteção contra choques elétricos e todas as massas e equipamentos metálicos de instalação são aterrados. E o aterramento temporário. O aterramento temporário consiste em um sistema complementar visando garantir a segurança dos profissionais que interagem com a eletricidade, composto por um kit de grampos condutores, conectores, especialmente projetados para isso. A NR10 não ensina o profissional a trabalhar com eletricidade. Ela ensina o profissional já qualificado, capacitado e habilitado a trabalhar com segurança. Riscos em instalações e serviços com eletricidade. Os riscos incluídos no treinamento com NR10. Riscos em instalações e serviços com eletricidade, técnicas de análise de risco, medidas de controle de risco elétrico, normas técnicas brasileiras, NBR 5410, NBR 14039, etc. As normas do TEM, NR10 e outras normas pertinentes. EPI e EPC, que são os equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. Rotinas e procedimentos de trabalho, proteção e combate a incêndio e primeiros socorros. Vamos falar um pouco sobre os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Esse equipamento tem como objetivo assegurar a integridade, saúde e segurança do trabalhador durante a realização de suas atividades. A norma regulamentadora que os rege é a NR06, o qual abrange as medidas que devem ser tomadas para a compra, distribuição e uso de equipamentos de proteção individual em uma empresa. Classificação dos EPIs. EPI para a cabeça, EPI para a proteção dos olhos e da face, proteção facial, máscara de solda, EPI para proteção aditiva, EPI de proteção respiratória, EPI de proteção para o tronco, EPI para membros superiores. Vendo essa lista aqui, eu acredito que vocês devem ter pensado em alguns exemplos de EPI. Por exemplo, o EPI para a cabeça. Todo mundo pensou naqueles capacetes que você passa em frente a uma construção, vê os pedreiros usando. EPI de proteção dos olhos e da face. Acredito que todo mundo pensou naquele pessoal que trabalha com torno, trabalha com carpintaria, aqueles óculos de proteção. Proteção facial, a máscara de solda. Todo mundo deve ter pensado
naquela máscara que cobre o rosto inteiro, que tem uma tela especial para proteger os olhos. EPI para proteção auditiva, tem aqueles tampões de ouvidos, também tem aqueles fones grandão. Muita gente que trabalha em usinas hidrelétricas usa por causa da alta frequência causada pelo gerador, gera ruído, aeroportos também, EPI de proteção respiratória. Quem mexe com tinta, quem mexe com agentes biológicos também, EPI para proteção do tronco e membros superiores. Agora vamos falar um pouco sobre proteção de máquinas e equipamentos. Conforme a NR12, são mecanismos que, interligados ou associados, reduzem o risco de acidentes. NR12 considera os seguintes dispositivos: comandos elétricos ou interfaces de segurança, dispositivos de intertravamento, sensores de segurança, válvulas e blocos de segurança ou sistemas pneumáticos e hidráulicos, dispositivos mecânicos e dispositivos de validação. Temos aqui um exemplo, onde vocês podem ver, tem um painel de uma máquina. Vocês estão vendo aqui, bem do lado, um botão bem grande em vermelho. Isso aqui é um botão de stop. Tá? Você aperta o botão, a máquina para completamente. Esse botão, o que é geralmente? Ele é pressionado e ele continua lá. Se você puxar, ele não volta. Você precisa girar ele para ele retornar à posição original e só assim dar início ao procedimento da máquina novamente. Não precisa socar o botão igual essa imagem está aparecendo. Só apertar lá, dar um pause que a máquina para. Esse é um dispositivo de segurança, um botão vermelho bem grande para parar a máquina. Um dos dispositivos. Agora vamos falar sobre a cor, sinalização e rotulagem. Conforme a NR26, que é quem descreve as regras para a correta sinalização de segurança para a prevenção de acidentes no ambiente de trabalho. Essa norma estabelece as diretrizes para o uso de cores na identificação de riscos e equipamentos de segurança, bem como rotulagem de produtos químicos. As sinalizações de segurança devem possuir os seguintes requisitos: fácil compreensão, ficar destacado na máquina, localização claramente visível, devem estar escritas em português e ser claramente visíveis. Caso estiverem escritos em inglês, estão irregulares, pois o operador não irá compreender o que está escrito. Ou seja, deve estar escrito em português e ser claramente visível. Por exemplo, digamos que tem lá uma caveira e num fundo amarelo escrito Danger. Pela caveira em si, você já pode ver que é perigo. Mas de acordo com a norma, tem que estar escrito em português. Para ter o trabalhador ter uma máxima compreensão da sinalização. A norma técnica que indica o padrão de cores para a sinalização de segurança é a NBR 7195. As cores referidas na NR 26 são: vermelho, equipamentos de combate e proteção contra incêndios, paradas e proibições. Vamos só fazer uma pausa. Vermelho. Eu acredito que várias vezes vocês veem lá aqueles alarmes de incêndio na cor vermelha, umas tubulações passando pelos locais também na cor vermelha. Em caso de emergência, quebra o vidro, também na cor vermelha. E o próprio extintor de incêndio, que está lá bem visível na parede com aquele vermelhão que dá para ver de longe. Laranja. Alerta de perigo em partes móveis de máquinas e equipamento. Amarelo. Aviso de cuidado, atenção e advertências. Como eu falei anteriormente, daquela caveira com o fundo amarelo. O aviso de perigo. Onde eu posso citar esse exemplo? Transformadores, coisas relacionadas à eletricidade, geralmente.
O que você normalmente vê? Você vê um cercado com uma placa amarela bem grande, uma caveira dizendo risco de choque elétrico. Amarelo lá, amarelo, risco de choque elétrico. E geralmente tem uns raios para deixar bem sinalizado que é um risco de choque. Verde, primeiros socorros. Azul, indica obrigações, uso de EPI. Púrpura, perigos, partículas nucleares. Branco, área de circulação, corredores e faixas. Preto, coletores de resíduos que não têm origem hospitalar. Principais EPCs. O que são EPCs? Bom, temos aqui EPI, proteção individual. Portanto, PCs, proteção coletiva. Temos placas de sinalização, sensores de presença, cavalete, fita de sinalização, chuveiro, lava-óleos, sistema de ventilação e exaustão, proteção contra ruídos e vibrações, sistemas de iluminação de emergência, proteções móveis e proteções fixas. Diferença entre o EPC e o EPI. EPC é o equipamento de proteção coletiva, como eu falei anteriormente. Já o EPI é o equipamento de proteção individual. Enquanto cada trabalhador deve ter os EPIs necessários para o seu trabalho, que é de uso individual e intransferível, os EPCs ficam à disposição de todos, minimizando riscos ambientais e ocupacionais. Bom, gente, a nossa aula vai ficando por aqui. Eu agradeço a todos que ficaram. Lembrete, tá? A aula vai ficar gravada, então, caso tenha alguma dúvida, assista de novo, estudem bastante. Eu agradeço a todos por ficarem aqui, tá? E eu vou finalizar a nossa aula. Agradeço mais uma vez a todos por ficarem e nos vemos na próxima. Até mais.